Olá, meus queridos alunos e meus amigos. Quem fala aqui com vocês mais uma vez é o professor Claudeci da Silva. Junto com a EB Treinamento, nós temos esse espaço aqui. Vamos falar de previdência. Mas a gente fala bastante para os nossos amigos do DP, mas todos aqueles que gostam, né, do direito previdenciário têm oportunidade de debater algum tema, algum assunto conosco, pelo menos uma vez na semana, tá ok? E hoje nós vamos falar fim da antecipação de um salário mínimo. Mas, professor, o que que é isso? O que que é essa antecipação de um salário mínimo? Para quem não sabe, no período de pandemia, as perícias médicas presenciais, elas foram impedidas de ser realizadas. Por conta da pandemia, óbvio, não havia como fazer um ajuste. Tentou-se, no primeiro momento, fazer-se a perícia online, à distância, por intermédio de envio de documentos, né, dos laudos para os médicos peritos federais, mas não se chegou a um denominador comum. Então, o único serviço que não foi prestado no período da pandemia foi a perícia médica presencial. E para não ficar desprotegido, os segurados do INSS, através da Lei 13.982, conhecida por vocês como Corona Voucher, desenvolveu um mecanismo, a antecipação de um salário mínimo, que é o BEM, Benefício Emergencial do INSS. Como é que funciona este benefício, professor, essa antecipação? Enquanto a perícia médica do INSS presencial não foi realizada, permitiu-se o envio de documentos médicos dentro de um determinado padrão para se processar uma antecipação de um salário mínimo enquanto o segurado aguardava a abertura das agências e, posteriormente, a realização da perícia médica presencial. Isso se deu em meados de outubro de 2020, não em todas as agências do INSS do Brasil. Esse processo ainda anda com alguma morosidade em alguns pontos do país, mas ele ainda foi processado. Mas quando terminou esse pedido de antecipação, professor? Então, nós vamos ver aqui: existe uma portaria que foi emitida pela Previdência. Isso é o que nós vamos ler nesse instante. Estava previsto o fim desta antecipação para o dia 31 de outubro de 2020, pela portaria número 47. Mas aí surgiu a portaria número 79, no dia 29 de outubro de 2020, a antivéspera praticamente do cumprimento da portaria número 47. E o que diz essa portaria número 79? Vamos ler? Bom, vamos lá. Então fica o seguinte, ó, artigo 1º. A portaria conjunta número 47, de 21 de agosto de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações. E lá no artigo 1º dessa nova portaria 79, aparece o parágrafo 1º. O INSS está autorizado a deferir a antecipação, que se trata o caput, né, a cabeça do artigo, para requerimentos administrativos protocolados até 30 de novembro de 2020. Então, para os pedidos de antecipação de um salário mínimo, para quem não sabe, era o envio pelo meu INSS dos laudos médicos para análise, até 30 de novembro de 2020, está sendo analisado pela autarquia federal. Após essa data, aí tem que aguardar a perícia médica presencial. Professor, e nos locais do país onde não há perícia médica presencial? Nós estamos nesse impasse, aguardando alguma decisão do governo federal que impacta no INSS para poder suprir essa falta. Por enquanto, o que se tem de notícia com base nessa portaria é que aguarde a perícia médica presencial. Mas, professor, e os recursos? Não há o que se fazer enquanto não houver essa perícia. Há algumas pessoas que têm condições, pela distância, de se deslocar até outras agências, porque pode realizar perícia médicas em agências distintas do seu domicílio. Isso é permitido. É importante que vocês saibam disso para que não haja confusão. Mais à frente eu virei com outros vídeos esclarecendo esses pontos. Se surgir alguma novidade, o governo editar uma nova portaria para retornar esse processo, eu também venho com um vídeo esclarecendo para vocês. O que é importante a gente frisar nesses vídeos que a gente posta aqui, que é diferente do nosso amigo Chicó, que não sabe, só sabe que foi assim, para nós não. Isso aqui a gente sempre traz uma fundamentação. Então, a fundamentação que nós trouxemos hoje foi a portaria número 79, que determinou o término da antecipação de um salário mínimo. Tá certo? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.